Então, o tema da palavra de hoje é a bênção de ser guiado pelo Espírito Santo. Repitam comigo, diga a bênção de ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Quantos aqui desejam serem guiados pelo Espírito Santo de Deus? Amém? Irmãos, eu como pastor, um homem já experiente e vivido, com 51 anos de idade, com 32 anos pastoreando, 30 anos de pastor. Dos meus 51, tenho 30 anos como pastor. 28 anos de casado, a completar dia 29 anos esse ano, dia 17 de abril. Acredito eu que eu tenho muita experiência na vida, sim ou não? Sim ou não? Muito mais o pastor Heleno, né? Muito mais o pastor Heleno, que já tem 78, não é isso, amigo? 78. Imagina a Eliane. Essa aí já viu foi coisa na vida. Então, por mais que tenhamos experiências na vida, e em algumas situações, Guilherme, pode vir para cá, aqui, os levitas aqui sentadinho aqui na frente. Por mais que tenhamos experiências na vida, e digamos que em algum aconselhamento eu queira o melhor para Marcos, em algum aconselhamento o pastor Heleno queira o melhor para Antônio, digamos assim, em algum aconselhamento Robert queira o melhor para Arthur, que já é uma pessoa mais jovem, com outro mais jovem ainda, em algum aconselhamento Joabe, que também é um homem vivido, queira aconselhar alguém, como Nayan, que é mais novo, e pela experiência e bagagem ele possa apontar caminhos, mas 100% de segurança só o Espírito Santo tem. Quantos podem dizer amém? Só o Espírito Santo sabe exatamente e perfeitamente o que é melhor para nós. Então, dizendo assim, nós podemos imaginar que e entender que o Espírito Santo está aqui para nos guiar e ser guiado por Ele é uma bênção. Amém? Agora, ser guiado por Ele é uma bênção, só que muitas pessoas, elas ignoram esse fato e até mesmo a importância da necessidade delas serem guiadas pelo Espírito Santo. E aí então elas vão tomando decisões na vida simplesmente por aquilo que elas acham que é o quê? O melhor. Sem considerar a bênção que é ser guiado pelo Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Então, como o Espírito Santo ele é perfeito e ele quer o melhor para nós, e ele sempre vai nos mostrar o caminho mais seguro, e a melhor escolha sempre vai ser ela, sempre aquilo que ele apontar vai ser a melhor escolha, porque o Espírito Santo, ele nunca vai nos guiar para um buraco. O Espírito Santo, ele nunca vai nos guiar para um abismo. O Espírito Santo nunca vai nos guiar para uma condição ou uma situação onde a gente vai acabar quebrando a cara. Sim, irmãos, ele nunca vai nos guiar por isso. Ele sempre vai nos guiar para o centro da perfeita vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos encontraram? Ok.
Aí diz bem assim, Romanos 8,14. Porque todos os que são amados, guiados pelo Espírito de Deus, são irmãos? Filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus quer guiar os filhos de Deus. É claro que aqui, quando fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, no original, essa palavra filhos, aqui é ruios, que significa filhos maduros. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz que todos nós somos filhos de Deus. E a palavra para 1 João 3, 1, assim como João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz, mas a todos quantos receberam, a saber os que creem no seu nome, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Tanto essa palavra de João, capítulo 1, versículo 12, quanto 1 João 3, 1, quando se refere ali a filhos, no original, essa palavra filhos, chama-se teknion, que é filhos imaturos, certo? Repita comigo, filhos imaturos. Então, em uma família, geralmente, tem pessoas com faixa etária diferente, não é assim? E nós temos então em uma família pessoas maduras e pessoas o quê? Imaturas, não é assim? Os meus 2 filhos hoje são 2 filhos que eu os tenho como filhos maduros. Aqui está a minha sobrinha que tem 2 filhos, Afonso e Fábio Henrique, 2 filhos que são o quê? Imaturos. Ambos são filhos, mas são filhos o quê? Imaturos. Então, quando a Bíblia fala de filho, no original, a distinção entre aquele que é o filho maduro e aquele que é o filho o quê? Imaturo. Então, aqui em Romanos, quando diz bem assim, mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, está se referindo a quais filhos? Filhos maduros ou imaturos? Filhos o quê? Maduros. Então, os filhos maduros, eles devem ser guiados pelo Espírito Santo. Quando o filho de Deus, ele ainda é imaturo, ele ainda é um novo na fé, é um bebê na fé, ele pode ser até guiado por outras coisas, porque ele não sabe como ser guiado. Então, às vezes, ele vai ter que ser guiado por algumas situações diferentes. Às vezes, por uma visão, por uma revelação, porque ele é imaturo. Então, Deus quer se comunicar com ele acima de qualquer coisa. Então, Deus vai guiá-lo por alguma coisa, até dando sinal para ele. Mas aquele que já é maduro, não. Aquele que já é maduro, Deus quer que ele seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui em Romanos, ele diz, mas os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, ou seja, os filhos o quê? Maduros. Repita comigo, diga, eu quero, diga, ser guiado pelo Espírito Santo. Então, irmãos, se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, a nossa vida, ela vai ser muito limitada. Sabia disso? Ela vai ser muito limitada. Porque todos os dias nós precisamos tomar decisões, sim ou não? Decisões. Eu já li todos os projetos de vida que foram entregues e já tenho orado pelos projetos, e em muitos projetos de vida, daqueles que já foram entregues, então ali eu vi pessoas colocando situações onde elas precisam tomar o quê? Decisões. E para tomar decisões, precisa realmente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ter uma clareza daquilo que é a direção de Deus. Se não tiver clareza sobre a direção de Deus, vai acabar fazendo o que, irmãos? Errando o caminho. É por isso que aquela pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, ela vai acabar vivendo aquém ou à margem daquilo que seja para ela a vontade do que, irmãos? De Deus. E eu pergunto para você, você quer viver à margem da vontade de Deus ou você quer viver centrado na perfeita vontade de Deus? O que é viver à margem da vontade de Deus? É viver
às beiras, é viver nos extremos, é viver o quê? Sem rumo, sem direção, sem escolha certa, tomando pancada, errando, apanhando na vida, em várias situações da vida. E essa não é a vontade de Deus para o seu povo, irmãos. Deus, ele não quer nos guiar por caminhos tortuosos. Deus, ele não quer nos guiar por caminhos que vai nos trazer dores, que vai nos trazer sofrimentos. Se Deus fosse assim, irmãos, ele seria um Deus bom ou ruim? Bom ou ruim? Ruim. E eu pergunto para vocês, Deus, ele é um Deus bom ou ele é um Deus ruim? Ele é bom, ele é maravilhoso. Então, Deus sendo Deus bom e maravilhoso, ele quer o que, irmãos? Ele quer nos guiar. E quando nós somos guiados por ele, nós podemos então viver debaixo da sua bênção. Quantos podem dizer amém? Então, mais uma vez, repita comigo, diga viver, diga guiado pelo Espírito Santo, diga é uma bênção. Então, se você é guiado pelo Espírito Santo e você é abençoado, essa bênção vai impactar a sua vida como um todo. Porque você não vai pautar as suas decisões, você não vai pautar as suas escolhas simplesmente por aquilo que dá na sua cabeça. Porque, por exemplo, às vezes nós nos chateamos, nos contrariamos com algumas coisas na vida, sim ou não? E se você tomar uma decisão porque você está chateado, contrariado, o que é que isso pode acontecer? Pode levar você a uma decisão assertiva ou uma decisão errada. Se você for machucado em seus sentimentos, e você se entristecer, se magoar com coisas que lhe disseram ou que fizeram com você, e você tomar uma decisão no calor da dor, daquilo que você foi atingido, magoado, isso pode levar você a uma decisão errada ou uma decisão certa? Errada. Na maioria das vezes são decisões, o que, irmãos? Erradas, que as pessoas tomam, porque elas simplesmente acabam tomando decisão de acordo com os seus sentimentos. Como elas estão, o quê? Se sentindo. E isso vale para tudo na vida, para trabalho, isso vale para relacionamento, não é assim? Isso vale para relação, às vezes, comercial, às vezes até mesmo para relação comercial. Às vezes a pessoa faz uma coisa e você se chateia com a forma como você foi tratada pela pessoa comercialmente, e às vezes essa pessoa que tem essa relação comercial com você, em alguma situação, Deus colocou ela para ser uma bênção para você. Mas você se chateou, você se contrariou, porque alguma coisa não saiu conforme você queria, e até justamente, corretamente, você está certo nas suas escolhas, mas tomou uma decisão chateada, com raiva, porque você acabou sendo o que, irmãos? Contrariado com aquela situação, e mais uma vez, normalmente, as pessoas que agem assim, elas tomam decisões erradas. Por isso, repita comigo, diga, é uma bênção, diga, ser guiado pelo Espírito Santo. É uma bênção, irmãos, é uma bênção. Eu posso dizer para vocês que eu hoje desfruto de uma vida muito boa, em todos os aspectos. Familiar, ministerialmente, espiritualmente, uma vida muito boa. Eu sou muito grato a Deus pela vida que tenho. E a vida que eu tenho, tão abençoada e tão boa, ela não se tornou essa vida que eu tenho da noite para o dia. Ela foi baseada em muitas decisões e muitas escolhas. Sobretudo, procurando ser guiado pelo Espírito Santo. E olhe que eu já errei muito. E olhe que eu já errei muito. Significa dizer que se eu não tivesse errado tanto, como estaria a minha vida hoje? Como estaria, irmãos? Bem melhor. E eu pergunto para você, como é que você está vivendo hoje? Você pode pensar como eu e dizer bem assim, glória a Deus, eu estou vivendo hoje uma fase da minha vida muito boa. Eu estou vivendo um tempo maravilhoso na minha vida. Mas mesmo assim, você gostaria que fosse melhor, sim ou não? Sim. E não importa a idade que você tenha. Se você é uma pessoa jovem, adolescente,
mais jovens, como Arthur, Paulo, que está ali, Temístocles, Anne, Leandro, esses jovens que aqui estão, Ednei, que está ali, esses jovens, Douglas, Carla. Vocês têm muito mais chance, Sara, Marleide, que está ali atrás, de ir muito mais longe do que qualquer um de nós aqui. Sim ou não? Sim. Guilherme, porque vocês estão aprendendo muito cedo coisas que nós lá atrás não, que irmãos, não aprendemos. Vocês estão tendo acesso à informação, à revelação da palavra que nós não tivemos. Então isso coloca a vida de vocês em uma rota para que vocês sejam mais do que irmãos assertivos e vocês tenham o mínimo possível nessa vida de prejuízos em todas as áreas. Eu já vi pessoas que erraram em relacionamentos, pessoas que erraram na aquisição de bens, de repente comprou um carro, que não era para comprar aquele carro virou uma tribulação na vida dela. Sim ou não? Agora, Deus se importa com essa aquisição desse carro para essa pessoa? Não? Claro que sim. Deus não quer que essa pessoa tomasse prejuízo. Se ela tivesse sido guiada pelo Espírito Santo, não tomaria o que, irmãos? Prejuízo. Aí, como não foi guiado, comprou o que, irmãos? Uma bomba. Não é assim? Às vezes comprou uma casa no lugar errado, numa rua muito ruim, e essa rua muito ruim desvalorizou, uma rua perigosa, com enchente, alagamento, tantas coisas, e depois do prejuízo, aí a pessoa disse, eu não sei por que Deus fez isso comigo. Olha, como se Deus fosse o causador do problema. E talvez Deus faça a pergunta bem assim, mas você me consultou? Você me perguntou se você deveria tomar essa decisão? Você colocou isso diante de mim? Você orou para poder saber se essa era a decisão sua? E eu vou falar algumas coisas para vocês aqui hoje, dentro de ser guiado pelo Espírito Santo, como é importante fazermos isso. Como é importante sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, vocês entenderam que é importante ser guiado pelo Espírito? Sim ou não? Sim. Então, mais uma vez, repitam comigo e diga, é uma bênção ser guiado pelo Espírito. Então, ser guiado pelo Espírito, existem algumas formas de sermos guiados pelo Espírito. Então, eu não quero hoje pulverizar várias maneiras de como o Espírito Santo de Deus nos guia, porque senão a mensagem ficaria assim, aquela mensagem rica, mas com muitas, digamos assim, informações abertas. Nós sabemos, o Espírito Santo pode nos guiar através da paz, certo? Repita comigo, ser guiado através da paz. Segundo, fale, ser guiado através da alegria. Terceiro, fale, ser guiado pelo testemunho interior. Quarto, fala comigo, ser guiado por profecias. Então, existem várias maneiras de sermos guiados pelo Espírito Santo. E hoje eu quero me ater especificamente só sobre ser guiados pela paz. Para você entender muito bem como é que você pode ser guiado pelo Espírito Santo através de quê? Da paz. Como ser guiado pelo Espírito Santo, você percebendo a paz em seu coração. Amém? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele está aqui na terra, habitando em nós, ele tem algumas características, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso o quê? Quem sabe me dizer? Amigo, consolador, o que, Robert? Ajudador, o que mais? Quem sabe me dizer? Guia, que mais? Conselheiro, não é isso? Advogado, aquele que nos fortalece. O Espírito Santo, ele tem várias características, como uma dádiva de Deus para nós. E ele foi enviado por Deus para ser tudo isso para nós. Então, eu pergunto para você, receber o consolo do Espírito Santo é algo
que nós precisamos todos os dias? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou aqui para ensinar hoje, então, respostas erradas vai ter o X. Tá? Certo? Então eu pergunto para vocês, mais uma vez, nós precisamos de consolo todos os dias? Sim ou não? Não, irmãos. Não, consolo. Você precisa todo dia ser consolado? Todo dia? O que está acontecendo então? Você está vivendo o que então? Você está enfrentando luto todo dia? Você está enfrentando uma dor todos os dias, para todos os dias ser preciso você ser o quê? Consolado. Acordou, Espírito Santo me consola, o dia hoje está terrível. Se você estiver vivendo isso, misericórdia. Então você realmente, honestamente, precisa de consolo, mas isso precisa acabar. Vamos poder dizer amém? Precisa acabar. Então, se tem alguma situação mal resolvida em sua vida, e você precisa de consolo, mesmo que você esteja precisando, mas uma hora tem que acabar. Amém? Então, o consolo é uma ação do Espírito Santo que está disponível para nós pontualmente, em algumas situações, o que, irmãos? Necessárias na vida, que se você precisar, você pode recorrer, que ele vai fazer o que, irmãos? Que ele vai lhe consolar. Quantos podem dizer amém? Então, mais uma vez, nós precisamos de consolo todos os dias? Não. Ok? Por que não? Porque não estamos assim, tão para baixo todos os dias, que ele tenha o quê? Que nos consolar. Mais uma pergunta, nós precisamos de fortalecimento todos os dias? Todos os dias? Todos os dias ser fortalecido? Então você está vivendo como Guiné. Então você já acorda o dia igual o Guiné, como dizem galinha da Angola no Rio de Janeiro. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Ai, misericórdia, ai, que dia ruim, ai, que noite ruim. Ai, esse dia é terrível hoje, ai, misericórdia. Meu Deus, me fortaleça. Já amanhece o dia fraco? É isso? Já amanhece o dia fraco? Jesus era assim? Ele já amanhecia o dia fraco? Pai, me fortaleça, porque hoje não quero nem sair de casa. Era isso? Era assim que ele vivia? Todos os dias, irmãos? Não era assim. Então, precisamos de fortalecimento? Precisamos. Todos os dias? Não. Em alguns momentos pontuais, o quê? Da vida. O pastor Heleno pregou quinta-feira, abrindo a ministração com Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas o texto não diz diariamente. Todos os dias, busque essa força, porque você está o quê? Fraco. Não. A Bíblia diz assim, diga ao fraco, eu sou o quê? Eu sou forte. Amém? Então nós andamos no poder de quê? Do Espírito Santo, todos os dias. Então nós podemos precisar, em um momento ou outro, de quê, irmãos? De força. Ser fortalecido. Mas não é para ser assim todos os dias. Agora, terceira pergunta. E ser guiados pelo Espírito Santo? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo todos os dias? Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmãos? Sim. Agora sim, está certo, agora sim. Agora precisamos. Ora, como não precisamos? Precisamos. Você acordou, aí você vai se arrumar. A primeira coisa que você tem que fazer é, Espírito Santo, eu boto aqui roupa para ir trabalhar. Amém? É isso? Não. Mas você sabia que tem gente que faz isso? Fala, eu não sei que roupa eu vou usar. Espírito Santo, eu uso o quê? Aí se você parar, ele vai falar com vocês. E assim, Espírito Santo, fale comigo, eu vou usar que roupa hoje? Aí ele vai dizer assim, seja coerente, você é cristão. Ele não vai dizer para você assim, bota aquela calça, aquele vestido. De forma nenhuma. Você, como uma pessoa cristã, vai saber usar aquilo que é decente, coerente.
Então, não é uma coisa que nós precisamos, mas tem crentes por aí que ensinam. As irmãs ensinam para as outras. Mulher, se você não sabe que roupa colocar, peça que o Espírito Santo de Deus falar com você. Só se você tiver com um armário entupido com 1000 peças de roupa, que você realmente está em dúvida entre 10 peças. Mas no normal, não. Agora, por exemplo, se você vai trabalhar, você precisa ter direção, vai sair de casa, não é verdade? Espírito Santo, ligue. Eu vou com que veículo? Eu vou de carro? Eu vou de moto? Não, de moto não. O Espírito Santo vai falar logo, Pedro, não pega a moto não, hoje não. Ou ele pode não falar, irmãos. Você de repente olhar para aquela moto que você habitualmente usa para trabalhar e naquele dia o Espírito Santo diz assim para você, deixe a moto em casa e vá de carro hoje, de Uber. Ou não? Ele pode ou não? Pode ou não? Pode, irmãos. Agora fazemos isso, já acordamos e partimos para o quê? Para o automático. Para qualquer coisa. Para pegar um ônibus, para pegar um Uber. Chamou o Uber, mas de repente você chamou o Uber e na hora que você chamou, dentro do seu coração, bateu o quê? Um freio. Dentro do seu coração bateu uma inquietação. Então você, não é para poder eu realmente pegar este veículo. Não é realmente para poder pegar esse carro. Aí você cancela. Vou ficar no prejuízo, mas é melhor você perder dinheiro do que sofrer outros danos. Os irmãos estão entendendo? Então repita e me diga, ser guiado pelo Espírito. Diga, é uma bênção. Diga que nós precisamos todos os dias. João capítulo 14, abra comigo, por favor, a sua Bíblia. João capítulo 14. João 14. Versículo 26. Quem encontrou, já diga glória a Deus. João 14, 26 diz, mas, o que, irmãos? O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês o que, irmãos? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu disse a vocês. Ou seja, o Espírito Santo ele vai nos comunicar aquilo que seja o quê? A vontade de Deus. Então, o Espírito Santo ele vai nos guiar exatamente dentro da perfeita vontade de Deus. Amém? E a primeira característica é através de quê? Da paz. E eu quero explicar algumas coisas dentro dessa questão da paz. Certo? É você perceber que você tem paz para tomar o quê? Uma determinada o quê? Decisão. Certo? Agora, olhem para cá. Quando eu digo bem assim, que você tem que perceber a paz em seu coração para tomar uma decisão, não é porque você está sem paz. E você vai buscar a paz para tomar a decisão. E eu vou explicar mais adiante, na ministração de hoje, que em alguns momentos pode até acontecer isso, mas não entendo dessa maneira. Então, por exemplo, digamos que eu esteja orando para entrar em um negócio, certo? E eu não sei se esse negócio que eu pretendo entrar é a vontade de Deus ou não para a minha vida. Abrir uma porta, uma oportunidade de emprego, qualquer pessoa, e você não sabe se essa é a vontade de Deus para você ou não. E como é que você vai saber se é ou não? Se o Espírito Santo está lhe guiando, ou não, através de quê? Da paz do seu coração. Agora, você diz assim, pastor, eu pergunto para ele assim, vai tomar essa decisão? Você tem paz para isso? Não, pastor, eu tenho. Mas entenda que a paz já é algo normal para termos em nosso coração. Correto? Sim ou não? Sim. Veja João 14, 27. Ele disse bem assim, Jesus.
deixo a paz a vocês. A minha paz, o que, irmãos? Eu dou a vocês. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha o que, irmãos? Medo. Então, disse-me assim Jesus, a minha paz eu vos dou, ou esse presente que é a paz eu dou o quê? A vocês. Então, paz nós já temos. Repita e me diga, paz eu já tenho. Certo? Você já tem paz. Agora, como é que você então vai saber ser guiado pelo Espírito, tomando como critério o que, irmãos? A paz. Neste caso, já que você já tem paz, já desfruta de paz, o que você vai tomar como critério é se você está perdendo o quê? A sua paz. Então, quando você ora sobre a situação, quando você conversa sobre essa situação com alguém, quando você fala sobre a situação, que você está para tomar essa decisão, quando você começa a falar sobre isso, pensar sobre isso, o que é que vem em seu coração? Vem uma inquietação? Vem como se fosse um freio interior dentro de você para você não fazer? Vem um aperto no seu peito como se fosse o quê? Uma angústia. Uma angústia. Aquela coisa assim de que você não deve fazer aquilo. Você não deve tomar essa decisão. Toda vez que você pensa sobre isso, que você ora ou que você conversa, você acaba perdendo o quê? A paz. Porque essas sensações, ela vem para o seu coração. Você perde a paz, lhe dá uma angústia, lhe dá uma inquietação. Então, tudo isso são os indicadores de que você está perdendo a paz. Então, se esses indicadores estão mostrando que você está perdendo a paz, é porque isso é claro que você não deve o quê? Seguir adiante com esta decisão. Certo? Quando morávamos em Natal, nós não tínhamos carro na época. Morávamos em Natal e Sandra tinha que levar os meninos para a escola de manhã, os dois. E quem aqui pega ônibus ou já pegou ônibus para poder andar com duas crianças no ônibus é uma prova, sim ou não? Quem já pegou sabe que é uma prova. Porque você tem que botar uma criança no braço, menor, como era no caso dos nossos, e segurar o outro o quê? Pela mão. E vai se segurar em quê? Você tem que se segurar em quê agora? Porque nos trancos e barrancos, então você não tem com que se apoiar. Então, andar com uma criança é difícil, imagine com duas. E esse foi um tempo muito difícil que nós passamos em Natal. Ela ia levar as crianças de ônibus na escola e eu ia buscá-los à tarde. Ela levava, ia para o trabalho, trabalhava à tarde e à noite, e eu trabalhava manhã e tarde. Eu saía do meu trabalho 5 horas, ia pegar os dois na escola de ônibus e voltava. Era uma luta para a gente esse tempo. E aí nós começamos a planejar a compra de um carro. Fomos para uma loja, pesquisamos, gostamos do carro, e a gente então deu uma volta no carro. Olha, eu pergunto, nos enchemos de paz, sim ou não? Sim ou não? Meu Deus, até se fosse uma sucata velha, a gente já estava em paz. Qualquer coisa que nos tirasse aonde, irmãos? Do ônibus, já seria o quê? Uma paz sem fim. Então, neste caso, como a gente poderia discernir se essa paz que estávamos percebendo era um indicativo de sermos guiados pelo Espírito Santo ou não, já que era algo em que a gente estava comprometido pela nossa o quê? Necessidade. Então, nós conversamos, eu fiz a proposta, o cara da loja aceitou o valor para vender o carro. Eu tinha vendido um computador que nós tínhamos, levantamos o dinheiro para darmos de entrada e o restante iríamos parcelar. Quando foi no outro dia de manhã, eu fui para a igreja. Eu trabalhava de manhã, como eu disse, entrava cedinho na igreja e cheguei na igreja e comecei a orar por aquilo. Orando até feliz pela compra do carro. Mas de repente, bateu o quê? Uma inquietação no meu coração. Aí eu falei, meu Deus, lá vem essa inquietação. Misericórdia. Eu fiquei até triste, porque eu queria o carro. E eu sabia que essas inquietações, eu já estava perdendo o quê? A minha paz.
Bateu aquela angústia, bateu aquele aperto no peito. E eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, misericórdia. Aí eu falei, meu Deus, agora fale com Sandra, porque Sandra já está na maior felicidade, contando poder comprar o carro. E eu liguei para ela durante o dia, eu falei, Sandra, eu vou para casa hoje almoçar mais cedo, eu preciso conversar com você. Ela disse bem assim, é sobre a compra do carro? Eu disse, é. Por quê? Ela disse, eu não estou em paz para comprarmos esse carro. Eu digo, meu Deus, louvado seja Deus, ô glória. Então Deus falou com o meu coração e falou com o quê? Com o coração dela. Liguei para o dono da loja e desisti do negócio. Ela foi trabalhar à tarde e quando foi à noite me deu a notícia. Nós íamos pagar o valor da parcela deste carro com uma pensão que ela recebia do pai dela, que o pai dela havia morrido, aliás, separado da mãe, e ela tinha uma pensão que recebia do pai. O pai já poderia ter cortado, porque ela já era casada, mas deixou para nos ajudar, e a pensão era o valor que iríamos pagar a parcela. E o pai dela ligou e disse, filha, eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Infelizmente, eu vou ter que reduzir essa pensão e não vou poder mais lhe ajudar, porque eu estou num aperto financeiro muito grande. Eu já lhe ajudei por muito tempo, mas agora não dá mais. Me desculpe, mas eu tenho que tomar essa decisão. Então, irmãos, o fato de não termos comprado aquele carro, foi uma bênção ou foi para a gente um problema? Foi o que, irmãos? Uma bênção. Então, como nós iríamos pagar aquela parcela sem aquele valor no orçamento mais? Eu sabia disso, do que estava adiante. Sandra sabia e o Espírito Santo. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é o que, irmãos? Uma bênção. Então, neste caso, eu não tomei a decisão com ela, não foi em si pela paz, porque a paz é natural, você andar em paz. Foi porque nós começamos a perder o quê? A paz. Eu quero que você entenda isso muito forte no seu coração hoje. Então, quando você estiver para tomar uma decisão, quando você orar, conversar sobre isso, pensar sobre isso, e você vê um aperto no seu peito, aquela coisa, aquela inquietação, e às vezes, irmãos, a sensação é como se fosse uma angústia, como se uma coisa ruim realmente fosse acontecer. É Deus querendo livrar você e preservar você. Amém? Agora, muitas vezes, nós só fazemos as coisas como, irmãos, no automático. E aquele tempo para a gente passou, continuamos sem carro. Não pense que porque a gente tomou aquela decisão, o Espírito Santo, no mês seguinte, já mandou um carro zero, pelo um sorteio que a gente ganhou. Olha, ganharam um sorteio de um carro zero. Continuamos um bom tempo andando a pé, do mesmo jeito, até que, quase 1 ano e meio depois, nós novamente nos planejamos e compramos um carro. E na época, para comprarmos esse carro, Sandra conseguiu uma ação na justiça, ela ganhou uma ação na justiça, ganhou uma indenização abençoada para aquela época, e o valor que ela ganhou de indenização foi um sinal para comprarmos o quê? De entrada para aquele carro, e nós compramos um carro melhor, em condições melhores, que esse carro, enquanto esteve em nossas mãos, foi uma bênção. Nós ficamos com o carro em 2001, em Natal, 2002, viajamos do carro para o Rio de Janeiro, moramos no Rio com o carro, trabalhamos com o carro, voltamos com o carro para Aracaju, passamos um período com esse carro aqui em Aracaju e nós o vendemos na época que alugamos o prédio da igreja, que precisava reformar a igreja. E acredite, irmãos, o carro foi tão abençoado que eu comprei esse carro pelo valor de R$ 10.900, um Palio cinza 99, e quase 4 anos depois eu vendi o carro pelo mesmo valor, R$ 10.900. O que é isso? Bênção. Fala comigo e diga, o Espírito Santo quer me guiar pelo caminho da bênção. Amém. Então você deve considerar a paz para ser guiado por Ele, certo? Agora, por exemplo, agora vamos para o outro lado da história. Existem também situações
que nós estamos vivendo e que nós não estamos em paz. Sim ou não? Não tem situações na vida que arrancam a nossa paz? Não tem? Às vezes é no trabalho, em casa, em várias situações da vida, que quando você bota o pé, o inferno se levanta. É tribulação, é problema, e você não consegue ter paz. Dentro de casa, no trabalho, numa relação, em alguma situação, você não consegue ter paz. O tempo todo você está o quê? Vivendo debaixo de angústia, pressão, sofrimento, tristeza. Você não tem paz, não tem paz, não tem paz e não tem paz. Eu estou mostrando uma situação que, irmãos, inversa de quê? Da primeira. Na primeira está tudo bem, estamos navegando embaixo de quê? De paz. Ainda que não tenhamos o que? As coisas, na primeira situação que eu mostrei, estamos em paz. Mas no segundo exemplo, agora eu estou mostrando que é quando nós estamos vivendo sem paz. Estamos vivendo sem paz. Aí agora você vai ter a percepção que, irmãos, oposta. Agora a percepção vai ser oposta. Agora, quando você pensa em tomar uma decisão relacionada àquela situação que você está vivendo, o que é que vem ao seu coração? Paz. Quando você ora pela situação, você recebe o quê? Paz. Quando você conversa sobre a situação, você tem o quê? Paz. Nossa, quando eu falo sobre isso, eu me sinto bem. Quando eu já penso em viver dessa maneira, isso já me dá o quê? Já me dá uma paz. Nossa, já me faz bem. Abra comigo Colossenses 3,15, por favor. Colossenses, você tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, e você vai chegar em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Todos encontraram? Colossenses 3,15. O que é que diz aí? Colossenses 3,15 diz o que, irmãos? Que o que, irmãos? Que a paz de Cristo seja o quê? O juiz ou o árbitro em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver o que, irmãos? Em paz. Amém? Olhem para cá agora. Ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Ou o juiz. E o que é que um juiz faz? Nós temos aqui o pastor Heleno, que é um promotor aposentado e advoga, sabe muito bem qual é o papel de quê? De um juiz. Thelma trabalhou no juizado, numa vara especial, diretamente com o juiz, e sabe muito bem o papel de um juiz. Tem Tâmara ali, que ela é jornalista, mas também é formada em arbitragem. É bandeirinha, especificamente, ou é arbitragem? Arbitragem. Que pode escolher atuar como bandeirinha, né, de futebol, ou como juiz. Então, sabe muito bem o que é o papel de quê? De um juiz. E o que é que um juiz faz no futebol? Decide. O que é que um juiz faz no tribunal? Decide. Ele julga e o que, irmãos? E decide. E o que é que Paulo está dizendo em Colossenses 3,15? Seja o quê? A paz de Cristo, o juiz, o árbitro, em seu coração. Ou seja, a paz seja a decisão final no seu coração. Amém? Seja o julgamento final, é a paz. Pronto. Então, eu tenho paz para tomar essa decisão. E eu vou tomar porque eu estou o quê? Em paz. Você não estava em paz antes, mas agora
Só no fato de você ter decidido tomar a decisão, sem ainda ter nem sequer comunicado que a decisão, às vezes, para as pessoas envolvidas, só em pensar, em ter resolvido por dentro, você já se sente o quê? Melhor. Não vem angústia, não vem peso, não vem inquietação, você se sente agora o quê? Muito bem. Por fora continua todo o cenário ainda, mas você está o quê? Em paz. Não, eu vou tomar essa decisão. É esse caminho mesmo que eu vou seguir. Eu tenho paz. Não, a paz de Deus está no meu coração. Meu Deus, quando eu penso nisso, chega a me dar paz. Quando eu oro sobre isso, eu percebo o quê? A paz do meu coração. Irmãos, isso é o Espírito Santo que ele guiando. Só que as pessoas pensam que o Espírito Santo vai guiá-las como se fosse assim, uma áurea que vai aparecer. A pessoa vai estar orando e vai ouvir uma voz: meu servo, não faça isso. Minha serva, não faça. Tolice. Você não vai ver isso aqui no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, o Espírito Santo ia o que, irmãos? Guiando por esses caminhos. Amém? Você tem paz para fazer? Faça. E eu posso dizer para você que em muitas situações da minha vida, foi essa paz que exatamente foi o quê? O árbitro em meu coração. Foi o juiz em meu coração. Em muitas situações da vida. E hoje eu dou muito valor para essa questão de ser guiado pelo Espírito Santo. Há algum tempo atrás, eu ia ter um aconselhamento com uma pessoa que estava passando por uma crise muito difícil. E eu estava procurando uma maneira de ajudar essa pessoa. Eu estava apenas cogitando, eu vou fazer isso por ela, vou ajudar essa pessoa por esse caminho. E quando eu estava em casa me ajeitando, em frente ao espelho, fui escovar os meus dentes, quando eu olhei para o espelho, o Espírito Santo disse assim no meu coração: não faça nada por essa situação. Eu falei: meu Deus, nada. O Senhor falou: não faça nada. Ok. Foi muito claro. A paz reinando em meu coração. Fui conversar com as pessoas envolvidas. Aconselhei, mas eu não fiz absolutamente nada. Apenas as aconselhei. Quando eu acabei de aconselhar, aí o Espírito Santo falou novamente no meu coração, disse bem assim: elas não vão fazer exatamente nada do que você está orientando. Uma semana depois, aconteceu exatamente tudo que o Espírito Santo de Deus tinha colocado em meu coração. Elas tomaram decisões na vida, contrárias completamente àquilo que eu havia orientado. E se eu tivesse me envolvido, como eu estava pensando em me envolver para ajudá-las, eu teria ficado em quê? No prejuízo. Então, mais uma vez, repito, diga, ser guiado pelo Espírito é uma bênção. Irmãos, nós precisamos dar valor à paz. A paz é o árbitro do nosso coração. Agora, em alguns momentos, nós estamos agitados. Nós estamos agitados com muitas vozes. Certo? Agora eu vou falar, no terceiro momento, como você deve ser guiado. Agora você não está em paz, como no primeiro caso. Agora, no segundo caso, você, como eu falei, de que você está passando por uma situação adversa, que você não consegue perceber a paz. No terceira situação, que vou mostrar para vocês agora, é quando nós estamos envolvidos no turbilhão do problema, no olho do furacão. E nós não conseguimos discernir nem a paz de dentro, nem o freio, não conseguimos discernir nada. Porque nós estamos totalmente no tiroteio. E às vezes, várias vozes, não é assim? Chega alguém e diz assim: olha, não faça isso não.
Aí chega o outro e diz o quê? É melhor fazer. O outro, rapaz, não faça não. Rapaz, tenha cuidado, vai dar ruim. O outro, não, faça, faça. Aí você fala com um amigo, o amigo fala uma coisa, fala com o outro, fala outra coisa, fala com o outro. Aí você vai procurar outra pessoa que dá outra opinião diferente. Aí você, cada vez mais que você vai abrindo a situação para pessoas de fora, elas vão deixando você mais ainda o quê? Embaralhada na decisão que você tem o quê? Que tomar. Porque quanto mais você está abrindo, mais opiniões estão vindo de fora. E isso está criando um efeito redemoinho que você não está conseguindo discernir o quê? Absolutamente nada. Nem você tem paz, nem você consegue receber paz, nada. Você está sendo levado por tantas coisas. E o que fazer nesses momentos? O que fazer nessas horas? Orar, não tem nem cabeça nessas horas para orar a gente tem, irmãos. Ou tem? Você não tem nem cabeça para orar. O correto é orar, mas tem momentos que a gente não tem nem cabeça para orar. A gente não consegue nem parar para assimilar o quê? Nada. Abra comigo, Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Todos encontraram? Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito faz o que, irmãos? Testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Repita assim, diga, nesses momentos, diga, precisamos recorrer ao testemunho interior de outras pessoas que estejam neutras. Fale, que estejam neutras na situação. Ok? Neutra. Tá? Porque, volto a dizer, às vezes você vai ouvir opiniões de pessoas que estão envolvidas. E elas, por estarem envolvidas, estão comprometidas. Comprometidas, que fala assim, o discernimento delas está o quê? Comprometido. Aí você tem que recorrer ao quê? Ao testemunho interior de outras pessoas. Quem são essas pessoas? Você vai recorrer a um testemunho interior de pessoas de fora, seja o pastor, um líder espiritual, um conselheiro, uma conselheira e mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. Um amigo ou uma amiga maduro ou madura em quê? Na fé. Pessoas que têm o discernimento, que irmãos, aguçado, para que eles possam ajudar você nessa situação. Por quê? Porque Deus não é Deus de quê, irmãos? De confusão. Repita e me diga, Deus não é Deus de confusão. Então vejam bem, se Deus está falando comigo algo, e eu sou um cristão nascido de novo, mas eu não estou conseguindo discernir bem se a direção do Espírito Santo de Deus ou não, então eu preciso de apoio, vou recorrer a alguém que me ajude. E essa pessoa que vai me ajudar, ela precisa estar neutra na situação. Digamos, que eu esteja pensando bem assim, meu Deus do céu, eu estou orando, estou pensando em fazer um consórcio, eu quero fazer um consórcio para poder quitar o financiamento da minha casa, mas eu não sei se esse negócio é bom ou não, eu estou orando, porque eu vendo consórcio também, e eu sei se é bom ou não é, meu Deus me ajude. Aí eu vou conversar com o Robert. Ele trabalha com o quê? Com vendendo. Eu trabalho com ele tem empresa. Então, se eu compro, por mais seja uma bênção para mim, vai ser uma bênção financeira para quem? Para ele e para a empresa. Então, vai ser muito difícil ele me dar uma opinião o quê? Neutra. Por quê?
porque ele está envolvido, por mais que ele me ame e me respeite. Mas como é que eu vou considerar limpamente se ele está o quê? Envolvido e vai ser beneficiado com a minha decisão? Por isso você tem que escolher uma pessoa neutra, que ela não vai ser beneficiada em nada com a sua decisão, nem também o que, irmãos? Prejudicada. Porque se for uma pessoa que for prejudicada com a sua decisão, ela também vai achar o quê? Rapaz, não, Deus não está falando não faça isso não, de jeito nenhum, rapaz, não. Aí, apenas uma suposição. Aí, digamos que Robert está orando para poder, não, eu vou fechar a empresa em Salvador, de Aracaju, e vou abrir um em Salvador. Não, vai ser em Salvador, vamos abrir agora. Natan, trabalha com ele, vamos orar. Diego, vamos orar. Douglas, vamos orar, que todo mundo vamos orar. Ora, os meninos tudo trabalham. Então, rapaz, Deus não está falando não, rapaz, não é de Deus não, rapaz, não é de Deus não. Não, rapaz, está repreendido, está amarrado. Em nome de Jesus, rapaz, não é de Deus não. Então, como eles vão poder dar uma palavra neutra se eles estão, o quê, irmãos? Envolvidos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que para você recorrer ao testemunho interior de alguém, tem que ser com pessoas que estejam, o quê, irmãos? Neutra na situação. Certo? Então, quando eu comecei a conhecer Sandra, e a gente começou a sair, tomar sorvete, naquela época era assim, tomar sorvete, sair, nos conhecendo, e nós estávamos considerando o relacionamento. O discernimento dela já estava comprometido, que ela estava arriada por mim já. Mas, né, eu não estou falando, ela já estava, o discernimento dela estava cego, igual um tiroteio, já estava. No primeiro dia que a gente se conheceu, ela disse simplesmente a mim assim: eu estou apaixonada por você. Então, como era que eu ia perguntar a ela, Sandra, Deus está lhe dando paz? Claro, estou em paz, meu filho, sim. Claro que eu estou em paz. Por quê? A vontade dela já estava o quê? Comprometida. Os sentimentos dela estavam o quê, irmãos? Comprometidos. Eu estava vivendo solteiro, jovem solteiro, morando sozinho, com necessidade, orando a Deus por um casamento. Então, é lógico que eu tinha paz, é lógico que eu tinha alegria no meu coração. Então, eu fiz o que, irmãos? Eu recorri ao testemunho interior de pessoas do quê? De fora. Então, coloquei o pastor Eli para orar, missionária Vilma Alcântara para orar, a apóstola Sandra para orar, e na época o pastor Helene e o pastor Eduardo que me ajudaram na oração. Nós tínhamos uma reunião toda quinta-feira de estudo da palavra, esse grupo que a gente sempre orava toda quinta-feira para planejar o Harvest Time, pastor Elise, o Leica, a apóstola Sandra, que vive nos Estados Unidos, e o pastor Heleno, e Vilma Alcântara, e o pastor Eduardo Carvalho, que trabalha na Xodó FM. Então a gente sempre, toda quinta-feira, nos reunimos. E eu compartilhei a situação com eles, disse, me ajude a discernir. Porque, irmãos, era uma decisão comum, fácil? Era fácil? Não. Então, como é que uma decisão como essa eu vou me valer somente de quê? Da minha paz ou da dela? Não. Então, se ela fosse ouvir a paz da família, era todo mundo, não! Com esse rapaz, não. Se fosse para mim, era, sim, é uma bênção. Discrepância absurda de visão de vida. Então, neutro esses aspectos. Procurei pessoas o quê? Maduras. Passado um tempo, eu falei ali, amados, sobre a situação de Sandra, do meu namoro com ela, o que é que vocês têm no seu coração? Jairzinho, Sandra é uma bênção para a sua vida. E eles não conheciam Sandra. Eles não conviviam de perto com Sandra. Nem eu, a bem da verdade. E a apóstola Sandra até sonhar, sonhou. Então Deus falou com ela. E ela percebeu que era Deus indicando. Então, dessa maneira, nós entendemos, através de que, irmãos? Do testemunho interior daquelas pessoas, que era Deus quem estava o quê? Nos guiando para esse relacionamento. Os irmãos estão entendendo? Nenhum deles seria beneficiados ou o que, irmãos? Ou prejudicados pela minha decisão. Os irmãos estão entendendo?
Os irmãos estão entendendo? Então, quando você vai tomar uma decisão nesse nível, que você não está percebendo a paz no seu coração, você tem que recorrer para o que, irmãos? Para pessoas de fora, que vão de fato orar por você, que vão lhe apoiar. Agora, a percepção delas nunca vai ser uma palavra o que? Final e o que? E absoluta. Aí digamos que você compartilhou com 3 pessoas a situação para a decisão que você quer tomar. Passou aquele tempo, agora vocês vão conversar sobre a situação. E eu então pergunto, pastor Heleno, sobre aquela decisão que eu coloquei, o que tem no seu coração? Pastor, eu tenho no meu coração que o senhor deve seguir adiante. Fábio, aquela situação que eu pedi para você estar orando, o que é que o Espírito Santo falou no seu coração? Pastor, para você não ir adiante. Diego, e aquela situação que eu orei, que nós estamos orando, para o Espírito Santo falar no nosso coração. Pastor, no meu coração está para você não seguir adiante. Então, 2 dizendo não, e 1 dizendo o quê? Sim. Quem vence é É assim, é? Diga mais uma vez, diga Deus. Não é Deus de quê? De confusão. Me compete fazer o quê? Amados, vamos tomar mais um tempo de oração. Porque nós temos uma pessoa que não tem essa mesma o quê? Percepção. Vamos orar mais um pouco. E vamos orar mais um tempo. Nesse tempo de oração, o Espírito Santo vai comunicar com ele, ou vai comunicar com eles. Mas vai precisar haver o quê? Um consenso. O testemunho interior tem que ser o quê, irmãos? O mesmo. Quantos podem dizer amém? Atos capítulo 13, abra comigo, por favor, sua Bíblia. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, por favor. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Estão compreendendo de verdade mesmo? Atos 13. Leia. Preste bem atenção. Na igreja de Antioquia havia o que, irmãos? Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarcas, e Saulo. Versículo 12. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o que, irmãos? O Espírito Santo. Ele disse o que, irmãos? Separe-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenham, que, irmãos? Chamado. Versículo 3. Assim, depois de jejuar e orar, e impuseram as mãos, e o que, irmãos? E enviaram. Olhem para cá agora. Qual era a decisão aqui a ser tomada? Na igreja de Antioquia havia muitos líderes qualificados, e eles queriam escolher, dentre esses líderes qualificados, 2 que eles enviariam como os primeiros o quê? Missionários para outras nações. Escolher quem? Baseado em que crivo? Como escolher? Como saber? Vamos lançar sorte? Não, vamos orar. E enquanto eles oravam, aconteceu o que, irmãos? O Espírito Santo fez o que, irmãos? Disse, separem-me Paulo e Barnabé. Foi uma voz que ecoou enquanto eles oravam? Não. Escute bem. O Espírito Santo, ele nunca vai falar aqui fora. Ele habita dentro de você. Se você me disser assim, que você anda ouvindo uma vozinha no seu pé do ouvido, para fazer aquela coisa, fulano, faça, faça, faça. Pese mesmo, faça isso mesmo. Faça. Lhe instigando a fazer a coisa bem assim, faça, aquela vozinha. Repreenda. Deus não fala aqui fora, Deus fala aqui dentro. Vamos poder dizer amém? Nós temos o Espírito Santo. Agora, muitas vezes, a voz dele fora é tão audível como se fosse o quê? Ela é tão forte, tão audível dentro, que é como se fosse o quê, irmãos? Fora. Mas Deus não fala. Esse negocinho que você vê nos filmes, um anjinho falando uma coisa e o demônio falando outra, isso aí não é a realidade, não. A realidade é o Espírito Santo sempre falando dentro. Se tiver alguma vozinha falando com você fora, repreenda,
que não é Deus. Então, aqui, logicamente, predominou o testemunho que, irmãos, interior. Eles disseram bem assim, não, o Espírito Santo está falando comigo, tem que ser Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Vamos enviar, ok, vamos orar mais um tempo então. Oraram mais um outro período e tiveram o que, irmãos? A validação de que essa decisão era a melhor o quê? Decisão para eles. E qual foi o impacto disso? Eles foram assertivos ou eles erraram? Na escolha de Paulo e Barnabé? Assertivos. Quem foi Paulo para a obra missionária? Um gigante da fé. Mas se eles tivessem errado na escolha, o evangelho não teria sido o que, irmãos? O que se tornou. Então, as decisões vão passar por nossas, o que, irmãos? Escolhas. Quantos podem dizer amém? Agora, existe ainda o último recurso de você ser guiado pelo Espírito, que é através da voz profética. Repita comigo, diga a voz profética. A voz profética é o Espírito Santo tentando falar com você agora de outra forma. Porque ele quer alcançar o seu coração, de alguma forma. Olhe para cá agora. Ele quer guiar você com a paz aí dentro, mas de repente você não percebeu. Ele quer lhe dar paz, mas você não está parando para o quê? Para receber. Existe o recurso do testemunho interior, você não fez valer isso, ou não buscou ajuda, ou buscou e não levou a sério, ou as pessoas não levaram a sério, e não deu em nada esse recurso. Não porque ele não funciona, eu já mostrei que funciona. É porque alguém não levou o quê? A sério. Agora vem a 4 características, que é o quê? A voz profética. Ou seja, é Deus usando alguma coisa para se comunicar o quê? Com você. E o que seria isso? Aí pode ser o quê? Um sonho, uma visão, uma profecia e, por último, uma circunstância adversa. Aí sim, certo? Então Deus pode falar através de um sonho, sim ou não? Deus fala conosco através de sonhos, sim ou não? Sim, Deus fala através de sonhos. E normalmente o sonho só vem quando a gente está distraído com aquela o quê? Situação. Então ele traz o quê? Um sonho. E qual é o erro das pessoas hoje com referência a sonhos? As pessoas pensam que hoje, como no Velho Testamento, havia interpretação de sonhos. Eu até respondi essa semana a uma irmã que procurou uma orientação sobre isso. No Velho Testamento, 2 pessoas operavam com a capacidade de interpretação de sonhos. Quem eram elas? Quem lembra? José e quem é a outra? E Daniel. Eles de fato eram dotados por Deus com uma capacidade para fazer o quê? Para interpretar sonhos. Eles sonharam, tiveram a interpretação dos seus sonhos, assim também como eles interpretaram os sonhos de outras pessoas. José, do padeiro, do copeiro e por último de quem? De Faraó. Mas ele também teve os seus sonhos. Daniel, dele também o sonho de Nabucodonosor e outros sonhos. Deus deu para Daniel o quê? A interpretação dos sonhos. Só que no Novo Testamento, quando a gente vai estudar sobre os 9 dons do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, fala sobre 9 dons do Espírito, dividido em 3 categorias: dons de revelação, dons de poder e dons de expressão vocal. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Dons de poder, dons de curar, dons de milagres e o dom da fé. Expressão vocal, profecia, palavra de sabedoria, profecia, línguas e variedade de línguas, e interpretação de línguas. Então são os dons de expressão vocal. Você não vai ver
no Novo Testamento, nos dons do Espírito, o dom para interpretar o quê? Sonhos. Então repita comigo, diga, não existe ninguém nessa terra com a capacidade espiritual para interpretar sonhos. Ninguém. Então, se você já buscou até hoje alguém para poder interpretar o seu sonho, você fez de boa fé, mas não faça mais isso, porque você pode ser o quê? Enganada. Enganada de uma maneira manipulada, ou você pode ser enganada, a pessoa enganando porque não tem o quê? Conhecimento. Porque ela vai dizer aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa. E se você for buscar na internet, aí é que a coisa desanda. Não é verdade? Eu sonhei com um leão. E o leão tinha a cabeça de dragão. Aí eu vou para a internet lá. Sonhar com um leão, cabeça de dragão, significa o quê? Não é assim? Eu sonhei com um monte de cobras. Misericórdia, era tanta cobra. Sonhar com cobra significa o quê? Aí você vai ouvir lá o quê, irmãos? Opinião. Eu sonhei que uma onda gigante se levantava e me arrastava. Sonhar com onda gigante significa o quê? Eu sonhei que a minha sogra morria. Pronto, é um bom sinal. Aí você fala, amém. Nem precisa interpretar, não é? Rafael diz amém, foi? Não, né? Ah, dizer amém, viu? Não, aqui, Robert já falou também não, viu? O Robert e Cris também? Não. A sogra dos dois estão aqui, não é? Não. Então, irmãos, sonhos são apenas o que, irmãos? Sonhos. Não quero dizer com isto que o sonho não possa ter um fundo, que, irmãos? Espiritual. Mas se Deus der para você o sonho, você vai ter que orar pedindo a Deus o que, irmãos? A interpretação. É você que tem que orar. Senhor, eu tenho esse sonho. Me revele o que é esse sonho. O que é que o Senhor quer falar comigo com esse sonho? Eu já tive vários sonhos. E tenho ainda sonhos. E alguns sonhos são pontuais. Pontuais. De coisas na minha vida que eu sonho e certeira, absoluta. Certeira, absoluta. É impressionante. É impressionante. Deus fala comigo através de sonhos. Agora, se você sonhar, você vai buscar o Deus o que, irmãos? A interpretação. Agora, e se alguém sonhou com você? E a pessoa contar o sonho para você? Hã? O que é que você vai fazer? E agora? Certa vez um homem trabalhava em uma casa em São Paulo de vigilante. Era vigilante de uma casa em São Paulo, trabalhava à noite como vigilante. Quando foi de manhã, o patrão dele ia viajar para Santos. E ele então procurou o patrão e disse assim, patrão, quero falar com o senhor. E o patrão falou assim, quer falar o quê? Ele disse, eu quero falar para o senhor não viajar para Santos. Por quê? Eu disse que ia viajar com a minha família. Eu sonhei essa noite que o senhor capotava o carro na viagem. Aí o patrão ficou assim, falou, rapaz, olha, eu vou viajar. Eu já planejei com a minha família, eu vou viajar. Besteira. Aí o patrão foi, pegou o carro e viajou. O pastor Erândio esteve recentemente em Santos, com Thelma. Sabe muito bem, né, do perigo que tem ali, né? Aquelas pistas. Ele desceu uma, segunda, terceira. Quando chegou na quarta, passou que não teve nada. Chegou em Santos tranquilamente. O sonho não, o quê, irmãos? Não aconteceu nada. Aí ele ligou para o empregado e demitiu o empregado. Por quê? Por que ele demitiu o empregado? Porque o sonho não se cumpriu? Não, porque ele não devia ter sonhado. Ele estava trabalhando, era vigilante. Então, ele pensou, mas como é que é assim? Mas não era para ele estar dormindo à noite, era para ele estar acordado à noite. Era para ele estar trabalhando. Quer dizer que ele estava era dormindo à noite.
Ah, rapaz, eu vou demitir, esse cara está afogado. Demitiu. Então, olha só. Se alguém sonhar com você, você ouve e pergunte para a pessoa qual foi a interpretação que você teve com esse sonho. Ah, eu não sei não. Deus só mandou o sonho para lhe dizer. Aí você fala, ok. Você vai guardar o sonho no seu coração. Se for com uma coisa ruim, você faz o quê? Você espere acontecer para ver se é verdade, é isso? Não, você repreende. Sonho ruim, repreende. Eu repreendo, eu desfaço e cancelo em nome de Jesus. Qualquer um outro sonho, uma coisa abstrata, você deixa onde, irmãos? Você guarda. Não, eu vou esperar. Eu quero ver. Você guarda no seu coração. Então, se tratando de sonhos, Deus pode falar? Pode, através de sonhos. Nós temos sonhos no Novo Testamento? Sim. Não tão presente quanto no Novo. No Novo Testamento, você só vai ver Deus falando com sonho através de José, pai de Jesus. Nos primeiros dias de Jesus, ainda bebê, Deus falando com José com sonhos. Vá para o Egito, vá para tal lugar e vá para tal lugar. Claro, José não tinha o Espírito Santo dentro dele. Depois, só vai aparecer sonhos com Paulo em uma situação. Mesmo assim, ele sonhou e Deus deu para ele o que, irmãos? O discernimento do sonho. Você não vai ver mais ninguém procurando uma outra pessoa para interpretar sonhos e nem ninguém se apresentando no Novo Testamento como aquela pessoa ungida, capaz de interpretar o que? Sonho. Todos entenderam sobre sonhos? Ok? Ok? Beleza. Agora, a outra questão é visão. O que é visão? Visão é a pessoa ver no mundo espiritual. Ela teve uma visão. Essa visão pode ser a pessoa acordada, você de repente tem um flash e você vê algo. O mundo espiritual, ele é descortinado para você, e você vê algo. Visão. Aconteceu isso na Bíblia? Sim. Em Atos 10, Pedro estava no terraço orando, e de repente, diz a Bíblia, ele caiu em êxtase, e teve o quê? Uma visão, ele viu o lençol descendo. Paulo teve visão. Então você vai ver visão no Novo Testamento, algo comum. Deus mostrando algo através de que, irmãos? De uma visão. Mas nenhuma visão deve contradizer a palavra de Deus. Vamos poder dizer amém? Amém? Alguém chega para você assim, eu tive uma visão e eu vi você fazendo algo contrário à palavra de Deus, ou seja, mandando você fazer algo que é contra um princípio da palavra. Então, é uma visão de Deus, porque ninguém vai dar uma visão contra a palavra de Deus. A pessoa fala assim, olha, eu penso sobre isso, eu entendo sobre isso, eu opino sobre isso, mas se colocar no peso de que, irmãos? De uma visão, não. Agora, o que é que acontece muito, infelizmente, no nosso meio evangélico com visão? O que acontece? Pessoas manipulam, que, irmãos? As outras, em nome de que, irmãos? De uma visão. Eu tive uma visão com você. Aí, como não gosto da pessoa, aí diz que teve uma visão com ela. Teve uma visão com você. E vai lá e conta a visão sem pé e nem cabeça. Então, irmãos, Deus fala com visão? Fala. Agora, como eu disse, e através de quê? Da profecia. Então, Deus pode falar conosco através de uma profecia? Pode. Então, você está orando por algo e Deus usa alguém e lhe dá uma palavra o quê? Profética. Para você fazer ou você não fazer. Mas nenhuma profecia, ela deve ser o quê, irmãos? Absoluta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, diz bem assim, Paulo: não apagueis o espírito, não despreze as profecias. Versículo 20, retenha o que é bom e fique apenas com o que é bom. Ou seja, você não deve desprezar a profecia, nem aceitá-la como sendo ela uma palavra o quê? De Deus absoluta. Por quê? Porque no Novo Testamento, nenhum profeta ou nenhuma profecia tem o caráter para nos guiar. Quem deve nos guiar é o quê? É Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14 diz que a profecia é para
consolação, encorajamento e fortalecimento. E não para quê, irmãos? Para direção. Aí eu chego para Rafael e digo: Rafael, Deus não deu profecia para você. Deus quer que você pegue o seu carro, venda o seu carro e doe para a igreja. É assim? Essa profecia está confirmando algo ou está dirigindo ele para fazer algo? Está dirigindo. A profecia não tem o que, irmãos? Esse papel. Agora, digamos que ele esteja orando. Deus tocando no meu coração. Rapaz, eu estou pensando em doar meu carro para a igreja. Não, está muito forte. Deus está queimando meu coração para doar o carro para a igreja. Não, Deus está queimando meu coração. Meu Deus, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Meu Deus, fale comigo. Aí vem um profeta, olha, viu o profeta? Aí vem um profeta e diz bem assim: o Senhor está falando comigo, que está colocando uma impressão no seu coração para você pegar o seu carro, vender e doar para a igreja. A profecia está dirigindo ou confirmando algo? Esse é o caráter da profecia. Confirmar e não fazer o que, irmãos? E dirigir. Certo? Agora, fazendo isso, eu pergunto: a vida dele ficou na mão do profeta? Não. A decisão final é sempre de quem, irmãos? Dele. Mas acontece o que muito hoje? Pessoas que usam o que? Profecia. É isso que eu te digo: case com fulano. É isso que eu te digo: separe de Beltrano e case com fulano. É isso que eu te digo: venda tal casa. O Senhor está falando: compre uma casa em tal lugar. Profecia para guiar o que, irmãos? As pessoas. E quem deve nos guiar é o Espírito Santo. E se você ouvir uma profecia, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai julgar. Só que as pessoas, irmãos, elas são tão assim, aqui não, mas no meio evangélico geral, as pessoas elas são tão, às vezes, carentes e viciadas nesse meio de profecia, que quando elas recebem uma profecia, elas já começam a chorar, sem nem ouvir, nem discernir o que é. Deus está falando. Nem discerne, nem escuta direito o que é que Deus está, o que, irmãos? Falando. Eu já ouvi profecias que não foram de Deus. Profecias. O profeta chegou e disse assim: eis que eu te contemplo à madrugada, meu servo. Eu digo: eu tenho visto tuas lágrimas, as minhas, de madrugada. No, impossível. Impossível. Jairzinho chorando de madrugada. Não. De madrugada Jairzinho está dormindo. Aleluia. Não foi de Deus. Passou batido, porque essa hora eu estava no 10º sono. Agora, você bem assim: eis que eu te contemplo, meu servo, às 5 horas da manhã, ao amanhecer do dia. Tenho visto você no sofá, lendo ou orando. Ou enquanto tu corres, eu te vejo. Aí eu vou considerar: oi, opa, a paz é de Deus. Oi, tá falando, é por aí, fala, servo. Amém? Ou seja, a profecia, ela não vai ser uma coisa aleatória, que vai falar e espera o que vai dar. Não. Outro dia mesmo, alguém falou para mim, que me via abrindo uma igreja, um ministério em São Paulo. Eu, em São Paulo, abrindo ministério. Eu não quero abrir nem em Sergipe, nem além de Aracaju, quanto mais ir para São Paulo abrir ministério. Eu estive lá em 2020 com a pastora Sandra, vamos participar do Descende, com a pastora Sandra em São Paulo. Aí ela: Jair, que lugar, como eu amei São Paulo. Tá bom, mas dizer daí que é para abrir uma igreja, não. Os irmãos estão entendendo? Então, repito, diga, nenhuma profecia deve guiar a minha vida. Então, se você ouvir, você examina. Se não tiver capacidade, maturidade de examinar, não faça nada e procure alguém maduro que lhe ajude o quê? A julgar a profecia. Agora, a Bíblia nos manda, estou concluindo já, a Bíblia nos manda julgar a profecia e não o profeta. Você deve julgar a profecia e não o profeta. Porque a profecia pode vir através de um profeta desmantelado, isso é a profecia de quem? De Deus. E pode vir através de uma pessoa correta, a profecia, o que, irmãos? Errada. Então, a palavra não manda você julgar o profeta, manda julgar a profecia. E por último,
o Espírito Santo também vai nos comunicar através de alguma circunstância. É o último recurso que ele tem. Quando ele quer nos alcançar de alguma forma, e você não está ouvindo o testemunho interior, não está ouvindo a paz, não está ouvindo profecia, não está ouvindo visão, nem sonho, ele vai tentar lhe alcançar através de uma circunstância. Para poder tentar parar o que? Você. Para você não fazer aquilo que ele não quer que você faça. Se tratando de uma decisão muito, que irmãos, relevante. Foram abençoados? Repita comigo. Ser guiado pelo Espírito é uma bênção.